Imagine que você acorda no meio de uma metrópole futurista. Ao seu redor, todos os prédios, sem exceção, são revestidos de mármore branco puríssimo. As calçadas brilham tanto que refletem o sol como espelhos polidos. As paradas de ônibus têm ar-condicionado e televisões de plasma. Os monumentos são banhados a ouro e as fontes jorram água como se o deserto ao redor não existisse. Mas, à medida que você caminha, um calafrio percorre a sua espinha. Não há ninguém. Não há lixo no chão, não há grafites nas paredes, não há som de buzinas. Você está na cidade mais limpa do mundo, mas sente que, se deixar cair um papel no chão, o mundo inteiro vai desabar sobre você. Bem-vindo a Ashgabat, a capital do Turcomenistão. Um lugar que detém o recorde mundial de maior concentração de mármore branco no planeta, mas que carrega o silêncio perturbador de um cenário de filme que foi abandonado pelos atores. Ashgabat não é apenas uma capital. É o projeto pessoal de líderes que decidiram apagar a realidade para construir uma utopia artificial. Localizada num dos países mais fechados e autoritários do globo, ela é uma fortaleza de ostentação no coração da Ásia Central. Quase ninguém consegue um visto para entrar, e quem vive lá dentro parece ter aprendido que o silêncio é a única forma de sobrevivência. Se você conseguir cruzar a fronteira, o choque visual é quase paralisante. O governo gastou dezenas de bilhões de dólares para transformar o deserto numa miragem de mármore italiano. Mas a nuance dark surge quando você percebe a escala. Tudo é colossal, feito para fazer o ser humano sentir-se minúsculo e insignificante. As avenidas têm 8 faixas de rodagem, mas raramente você verá um engarrafamento. Os parques são imensos, com gramados perfeitamente aparados, mas você não verá crianças correndo neles. É uma cidade construída para ser fotografada de longe por drones oficiais, mas nunca para ser vivida de perto pela população comum. A obsessão pelo controle estético em Ashgabat atinge níveis que desafiam qualquer lógica. Por ordem direta do governo, todos os carros que circulam na capital devem ser obrigatoriamente brancos. Se você tiver um carro escuro, ele será rebocado e você será forçado a pagar uma fortuna para pintá-lo. O motivo oficial é que o branco reflete o calor, mas a verdade é mais sombria. Trata-se de apagar qualquer vestígio de escolha individual. E o controle não para na cor dos veículos. É estritamente proibido ter aparelhos de ar-condicionado visíveis nas fachadas dos prédios de mármore. Imagine viver num deserto onde as temperaturas chegam aos 50 graus, mas você não pode instalar um aparelho porque o líder quer que a foto da rua saia perfeita para as revistas internacionais. As pessoas sofrem no calor escaldante, em apartamentos que se tornam estufas de mármore, apenas para manter a ilusão de uma arquitetura sem falhas. Mas Ashgabat guarda mistérios sob as suas fundações. Em 1948, um terremoto apocalíptico apagou a cidade antiga da face da terra em poucos segundos. Quase toda a população morreu sob os escombros. A cidade que você vê hoje é uma máscara de luxo construída sobre uma vala comum gigante. E essa máscara é vigiada por um exército de guardas e câmeras em cada esquina. Se você parar para tirar uma foto de um prédio comum, um guarda surgirá do nada para exigir que você a apague. Em Ashgabat, o seu olhar é monitorado em tempo integral. Isso parece mentira, mas é real. Para manter a aparência de uma cidade vibrante durante visitas oficiais, o governo organiza multidões fantasmas. Funcionários públicos são obrigados a vestir trajes tradicionais e ficar parados em pontos estratégicos ou caminhar em círculos para que as câmeras de TV mostrem uma cidade cheia de vida. Assim que as câmeras desligam, essas pessoas desaparecem e a cidade volta ao seu estado natural. Um vazio absoluto e ensurdecedor. O controle sobre a alma do povo foi codificado num livro chamado Ruinama. O antigo ditador escreveu esta obra como se fosse uma nova escritura sagrada. Durante anos, era impossível conseguir um emprego, passar num exame médico ou tirar a carta de condução sem provar que você tinha memorizado passagens do livro. Há uma estátua mecânica gigante do Ruinama no centro da cidade que, todas as noites, se abre como um livro real para projetar imagens e recitar versos para as praças vazias. É a doutrinação transformada em espetáculo robótico. Mas o horror não termina no mármore.
A poucas horas da capital, no meio do deserto de Karakum, existe uma visão que parece o próprio inferno tentando invadir a utopia de Ashgabat. É a cratera de Darvaza, conhecida como o Portão do Inferno. Uma cratera de 70 metros de largura que queima ininterruptamente há mais de 50 anos. Criada por um erro de cálculo soviético durante uma perfuração de gás, os engenheiros decidiram atear fogo ao gás para que ele não intoxicasse a região, acreditando que as chamas se apagariam em alguns dias. Elas nunca apagaram. O contraste é aterrorizante. De um lado, a capital de mármore branco imaculado e silencioso. Do outro, um buraco eterno de fogo e enxofre que ruge no meio da escuridão do deserto. É como se a própria terra estivesse tentando gritar a verdade que o mármore tenta esconder. O fogo de Darvaza é o lembrete de que toda a riqueza de Ashgabat vem do que é extraído do subsolo, de um gás que queima enquanto a população vive sob o peso da censura. À noite, Ashgabat se transforma em um festival de neon. As luzes de LED iluminam o mármore com tons vibrantes de verde e roxo. De longe, parece Las Vegas. De perto, continua a ser um deserto humano. O governo investe em fontes que jorram água potável em abundância, enquanto vilas rurais enfrentam secas severas. É a estética da abundância usada para esconder a economia do medo. O isolamento digital é a última camada desta prisão. A internet é extremamente lenta e vigiada. Redes sociais são bloqueadas e a população vive num vácuo de informação. Ashgabat é uma redoma de vidro feita de mármore italiano onde o tempo parece não passar, porque a novidade é vista como uma ameaça à ordem. Ao caminhar pelas praças impecáveis, você percebe que o som mais alto da cidade é o dos sistemas de irrigação automáticos. Não há risos espontâneos, não há mercados barulhentos, não há o caos que faz de uma cidade um lugar vivo. A cidade é um mausoléu para o ego. É o lembrete de que a perfeição, quando nasce da imposição e não das pessoas, torna-se uma forma de violência psicológica. Como é que alguém acorda todos os dias num lugar onde até o seu carro deve ser um reflexo da vontade de um líder? Onde a sua cidade é mundialmente famosa pela sua beleza extravagante, mas você se sente um estranho nas suas próprias ruas? Ashgabat nos ensina que o mármore mais caro do mundo não consegue esconder o vazio de uma sociedade que foi silenciada pela estética. A capital do Turcomenistão é o monumento definitivo ao narcisismo. Um lugar onde o branco tenta apagar a escuridão da alma humana, mas acaba apenas por realçá-la. É uma miragem de ordem que, se você olhar bem de perto, começa a desmoronar sob o peso do seu próprio silêncio absoluto. Se você estivesse no centro da praça mais luxuosa do mundo e soubesse que cada passo seu está sendo gravado, mas que ninguém viria ajudar se você gritasse, você ainda acharia a arquitetura bonita? Ashgabat prova que a perfeição pode ser a forma mais profunda de horror. Existe um lado da história que quase ninguém vê. Este é o lado B. Se você gostou dessas curiosidades, não esqueça de se inscrever e curtir. Comente abaixo de qual cidade você ouviu essa história fascinante e volte para mais curiosidades.